Muito bom dia, Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Estamos hoje aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus e vamos iniciar com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus te pedimos a tua inspiração, abençoe que a mente de cada um de nós venha se abrir e a fé desabrochar para confiar em ti e na tua palavra, em nome de Jesus, amém. Estamos com esta meditação de hoje com o título O Poder da Confiança em Deus. E tem como texto básico bíblico 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, que diz o seguinte: eu criei, por isso falei. Quem falou isso é o apóstolo Paulo e também o Senhor Jesus, e também melhor dizendo, o salmista Davi. Então, quando a gente tem uma fé firme, segura na palavra de Deus, no que está escrito e tem a experiência, nosso relacionamento de intimidade e fé com Deus, a gente tem essa ousadia de dizer: Senhor, eu creio, por isso eu estou falando. Então é isso que Deus quer que todos nós tenhamos, uma intimidade, uma confiança nele, na palavra dele, para quando vier os momentos difíceis, a gente venhamos passar, venhamos enfrentar confiando em Deus. Vamos falar apenas de duas pontuações aqui. A primeira, confiando no que te produz forças positivas. Confiando no que te produz forças positivas. O apóstolo Paulo tinha essa confiança. Ele passou muitas dificuldades, muitas guerras, fome, passou necessidade, teve momentos que também ele teve suas necessidades supridas pelos que o ajudavam e também pelos esforços dele mesmo que ele fazia trabalhando com suas próprias mãos. Ele mesmo disse: trabalho noite e dia para não ser pesado ao irmão. Aí ele disse em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando o apóstolo Paulo falou isso, ele disse o motivo porque estava passando todas essas dificuldades. Ele disse que posso todas as coisas. Ele enfrentava as lutas, dificuldades, passava fome, açoite, enfrentava várias coisas. O apóstolo Paulo passou a enfrentar. É por isso que ele falou, a gente tem que ler todo o contexto para não falar coisas inseguras e distorcidas. Quando ele disse, posso todas as coisas, é a esse respeito. Ter uma confiança em Deus, está passando fome, necessidade, está sofrendo angústia, mas passar, suportar, superar com a força de Deus. Por isso o apóstolo Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se caso nós aqui passamos alguma necessidade, você esteja passando sofrimento, lutas, angústias, necessidade, saiba que em Deus encontramos forças para superar todas as coisas e vencer. Vamos para a segunda pontuação. A segunda pontuação está escrito no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, que diz assim: porque eu bem sei que o meu Redentor vive. Jó estava passando momentos de muita aflição, momentos angustiosos. Havia perdido filhos e até a própria esposa. Quando as pessoas que estão ao nosso lado não sabem dar uma palavra positiva, uma palavra de ânimo, melhor que fique calado. Porque a esposa dele veio até chegar a dizer: amaldiçoa este teu Deus e morre. Mas quando você sabe quem é Deus, quando você é grato,
confie, sabe que Deus permite, muitas das vezes, passarmos por aflições, provações, para nos provar se verdadeiramente confiamos nele ou não. E a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, também fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o Jó disse, eu sei que meu Redentor vive. Então, creia nisso. Se está passando momentos difíceis, aflições, até enfermidade, não negue a fé em Deus. Creia que Deus é poderoso para dar vitória a toda luta e todo sofrimento. Deus quer tão somente que a gente venhamos confiar nele, porque no devido momento Deus dá a vitória e supre as necessidades. Vamos concluindo com estas seguintes palavras. As lutas vêm para todos nós, vírgula, mas temos um Deus poderoso para nos ajudar. O salmista Davi diz isso no Salmo 27, versículo 6. Ainda que as guerras surjam contra mim, em Deus confiarei. É isto que nós temos que fazer. Confiar em Deus. Há um Deus poderoso que pode nos dar vitória a cada situação. E Ele quer dar a todos nós isso, para que venhamos ter essa confiança em Deus. Quando a palavra de Deus diz, temos falado muito isto, no Salmo 34 diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. E todos aqueles que confiam em Deus, se refugiam nele. Há momentos na vida aqui que todos nós passamos aflições, tribulação. Mas saiba de uma coisa, em Deus, o apóstolo Paulo disse, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Se Cristo venceu e nos deu o exemplo que podemos vencer nele, então temos que ter essa confiança. Em meio às lutas, tribulações que todos nós temos passado, todos passam por lutas, crente, descrente, evangélico, cristão ou não, em toda a face da terra, todos passam por lutas e aflições. Mas saiba de uma coisa, que em Cristo e pela fé nós vencemos todas as coisas. E esta é a palavra que está escrito, se não me foge a memória, primeira epístola do apóstolo João, já próximo Apocalipse, não me lembro agora se é o capítulo 4 ou o capítulo 5, que diz, esta é a vitória que vence o mundo, as dificuldades, todas as coisas, a vossa fé. Pronto, está aí o segredo. Confiar em Deus e assim permanecer nele e nós venceremos todas as dificuldades aqui na terra. E por final, aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus abençoe, ótimo dia, até a próxima, se assim Deus nos permitir.